Oi, 12 de agosto de 2020, vamos falar um pouquinho sobre o patrimônio cultural brasileiro. Nós já estudamos, né? Falamos um pouquinho sobre o que é patrimônio, patrimônio natural, patrimônio cultural, né? Patrimônio imaterial, material. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o patrimônio brasileiro do nosso país, tá bom? Então vamos lá. Página 420, todos vocês vão colocar a data, tá? Podem colocar a data aí, ó. Tá bom? Vamos lá? Então vamos. Patrimônio cultural brasileiro. Você já conheceu nas atividades anteriores algum dos bens que formam o patrimônio cultural do Brasil? Da mesma forma que o patrimônio da humanidade, o patrimônio cultural brasileiro está dividido em duas categorias. Quais são elas? O patrimônio material e aquele imaterial, né? Então, grifa é isso aí. Existe o patrimônio material e imaterial, tá? O que é o patrimônio material? Nós já falamos também um pouquinho sobre ele, só que agora nós vamos falar sobre o patrimônio material brasileiro e imaterial brasileiro, tá? Olha, patrimônio material. O patrimônio cultural material é formado por um conjunto de bens materiais que podem ser classificados e inscritos em 4 livros do tombo: arqueológico, paisagístico e etnográfico. Temos também o histórico, belas artes e artes aplicadas. Após um longo processo de análise para ser inscrita em um dos livros mencionados e considerado patrimônio cultural material, o bem deve ser tombado. O que é que deve ser tombado? Ele deve ser tombado, quer dizer o quê? Deve ser aceito, ele vai fazer parte de agora em diante, né, do patrimônio aí material do nosso país, tá bom? Então vamos lá, olha. Após um longo processo de análise para ser inscrita em um dos livros mencionados e considerado patrimônio cultural material, o bem deve ser tombado, né? O tombamento é um instrumento de proteção que o IPHAN utiliza no caso do patrimônio material desde o ano de 1937. O Cais do Valongo, na cidade do Rio de Janeiro, foi o principal porto de entrada de africanos que eram escravizados, né, que vinham para o nosso país. E nas Américas, né, foram cerca de 4 milhões de pessoas que vieram escravizadas, né, de outro lugar para o Brasil, sendo também considerado patrimônio mundial cultural pela Unesco, tá? Seu tombamento objetivo é reconhecê-lo como memória da violência contra a humanidade e da resistência à liberdade da herança. Quer dizer, o que está falando aqui, né? Que vários escravos, várias pessoas vieram para o nosso país sem vontade própria, vieram escravizados, maltratados, sendo violentados, né? Então, mas nós vamos guardar esse tipo de coisa? Sim, a gente deve guardar sim, para a gente poder saber como que essas pessoas sofreram, por que nós vivemos dessa forma hoje, né? O hoje, ele depende do amanhã. Se nós somos assim hoje, porque nós tivemos uma história no passado, tivemos uma história, coisas que aconteceram, tá? Bom, aí vocês estão vendo na próxima página o centro histórico, né, de Penedo, lá em Alagoas, que é um conjunto urbanístico que foi tombado também, né, e patrimônio cultural do nosso Brasil desde o ano de 96, 1996, né. Lá no fundinho aqui, onde vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Nós temos uma igreja, a igreja de São Gonçalo, Garcia dos Homens Pardos, né, quer dizer, uma igreja das pessoas pardas, misturadas, né, porque antigamente tinha a igreja dos brancos, tinha a igreja dos negros e tinha a igreja dos pardos, né? Que é aquela mistura do branco, do negro aí, tá? Bom, mas qual é a origem do termo tombo? Por que determinado lugar foi tombado? Por que a igreja foi tombada? Por que essa palavra tombada para ser aceita, né? A igreja tal de Ouro Preto foi tombada pela humanidade, quer dizer, agora ela faz parte né, de uma herança cultural aí, material. Mas por que tombada? Por que tombo, tá? Aí vem falando aqui para vocês, ó. De acordo com o IPHAN, tombo é um termo de origem portuguesa que era utilizado como sinônimo de registro, quer dizer, está registrado agora, né? Dom Fernando, em 1375, fundou em Lisboa, lá em Portugal, o Arquivo Nacional Português, que a princípio localizava-se em uma das torres pertencentes à muralha, que protegia a cidade, né? Pelo qual ela ficou conhecida como Torre do Tombo. Aí por isso que te fala foi tombado, né? Quando o IPHAN foi criado em 1937, o decreto-lei que deu origem ao tombamento passou a utilizar o termo para nomear um instrumento de proteção aí do patrimônio cultural brasileiro, tá? Por isso que tem esse nome tombo, né? Ou algo foi tombado pela Unesco, foi tombado, né? Aí nós temos aí, gente, a Estação da Luz em São Paulo, né? Que é um patrimônio cultural ferroviário, tá? Também foi tombado.
Então, ó, patrimônio ferroviário. Desde 2007, né, o IPHAN também passou a ser responsável pela proteção do patrimônio ferroviário do nosso país aqui, ó. Em 2015, contava com 639 bens inscritos. Então, esse patrimônio que vocês estão vendo aí, né, a parte, né, a estação da luz aí, né, engloba bens imóveis e móveis, incluindo desde edificações como estações, armazéns, rotundas, terrenos, trechos de linha, locomotivas, né, tudo. Então, quer dizer, ele foi tombado também, né? Mesmo aquilo que se mexe, como a ferrovia, né, como os trens, e também aqueles que não se mexem, que ficam ali paradinho, como as igrejas, o lugar, né, da ferrovia. Aí nós temos agora o patrimônio imaterial. O que é esse patrimônio imaterial? Foi o que a tia falou. É o conjunto de danças, do folclore, tudo aquilo que foi passado para nós, né? Que a gente não toca, mas a gente consegue ver, sentir, né? Então, ó, o patrimônio imaterial brasileiro é formado por práticas que são referências para os grupos sociais que formaram a sociedade brasileira. Para se tornar patrimônio cultural imaterial protegido, né, por ele também, é necessário que o bem seja registrado, tem que ser registrado ali, ó, né, em documento, tá? Não sendo tombamento a sua forma legal de proteção. Há 4 livros de registro aí, ó, que eles utilizam para os bens da natureza imaterial. Então, quais são eles? Nós temos o livro de registro dos saberes, tá? Nós temos aqui, ó, o livro do registro das celebrações, nós temos o livro de registro das formas de expressão, e nós temos o último aqui, ó, livro de registro aqui, ó, dos lugares. O que é o livro de registro dos saberes? Lá na página 422. É utilizado para o registro de conhecimentos e modos de fazer de comunidades brasileiras. São exemplos. O modo de fazer as cuias do Baixo Amazonas, o modo de fazer viola, igual vocês estão vendo aí, né? As baianas do acarajé, quando fazem o acarajé, o modo artesanal de fazer queijo Minas, a capoeira. Aí, livro de registro das celebrações, das festas, né? São registrados rituais, festas de caráter coletivo, onde a população possa estar ali comemorando junto com as pessoas, né? Então, assim, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, o Complexo Cultural do Bumbo Meu Boi, né? O ritual Iaoquiwa, do povo indígena, né? A festa do Senhor Bom Jesus, do Bom Fim, são algumas celebrações religiosas. Essas festas, celebrações são bens imateriais também. Aí nós temos o outro, a samba de roda, né? É o livro de registro das formas de expressão. Como que eu vou me expressar, né? É isso aí, ó. Reúne manifestações artísticas de modo geral, como as que envolvem dança, música, arte, ciências, jogos, entre outros. Como exemplo, temos o frevo, né? Que fica dançando assim com aquela guarda-chuvinha, o samba de roda do recôncavo baiano, né? O carimbó e por aí vai. Aqueles bonecos grandes, né, do Nordeste, aqueles bonecos grandes, altos, né, no carnaval, né? E temos também o livro de registro dos lugares. Ó, nós temos aí a Feira de Caruaru, tá vendo? Lá em Pernambuco, no estado de Pernambuco, ó. Dizem que essa feira é maravilhosa. Essa feira aqui, ó. Dizem que é muito boa, né? São lugares que têm importância, tá? Então, o que vocês vão fazer? Eu quero que vocês dêem uma lidinha nessas páginas que a tia explicou pra vocês, tá? E vocês vão fazer a página 424 até aí, ó, a 427. Pouquinho, né? Parece que é muita coisa, mas não é não, tá bom? Dê uma estudada. Terminamos já o nosso livro aí de história, o livro 6, né? O livro 5 e 6 que são juntos, né? Terminamos. E vocês vão dar uma estudadinha em história todinho. Hoje é dia de estudar história do livro 5 e 6, tá? Dê uma lida no livro 6 todo de história, só na parte 6. Combinado? Grande beijo pra vocês.